Amigos ouvintes da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Jerônimo Mendonça Ribeiro, uma série da vida e obra de Jerônimo Mendonça em capítulos semanais. Atendamos o telefone com calma. Não sabemos quem está do outro lado da linha. Qual o problema da pessoa? Capítulo 3. O início de Jerônimo Mendonça na doutrina espírita. Jerônimo nasceu em uma família com grandes dificuldades materiais e teve uma infância normal. Até os 15 anos de idade, Jerônimo frequentou a igreja presbiteriana, onde fazia palestras. Porém, depois da morte da avó, ele sentiu a necessidade de conhecer mais sobre a vida além do túmulo. Foi quando conheceu a doutrina espírita, da qual se tornou adepto e passou a dirigir reuniões e eventos voltados aos jovens. Aos 17 anos, quando revelou-se um bom jogador de futebol, começou a sentir os sintomas da doença que acabaria por imobilizá-lo, a artrite reumatoide. Aos 19 começou a usar muletas, sem encontrar uma cura na medicina, parou de trabalhar. Então ele foi gradativamente a uma cadeira de rodas e depois a uma cama ortopédica. Somando-se a isso tudo, ele teve a perda gradativa da visão e problemas cardíacos. Apesar das grandes dificuldades, ele sempre mantinha o bom ânimo e dava conselhos a milhares de espíritas que vinham para pedir aconselhamentos. Ele viajou o Brasil inteiro, graças a um leito anatômico projetado especialmente para ele. Ouviremos agora nosso companheiro de ideal espírita, Nicola José Fratari, amigo pessoal de Jerônimo Mendonça, nos mostrando um pouco da história do nosso gigante deitado. Nós estamos aqui na residência do professor Nicola José Fratari Neto. Nicola José Fratari é professor de Física e Matemática na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e dá aulas de Sociologia na Faculdade do Triângulo Mineiro. Supervisor do Conservatório Estadual de Música de Tuiutaba e autor de alguns livros já publicados, dentre eles Promessas de Jesus, romance mediúnico de autoria do espírito Alexandre Ivanovitch, e também autor de A Reencarnação de João, um livro infantil, e autor do livro Professor Paulo dos Santos, ex-diretor do Educandário Tuiutabano, trazido de Uberaba pela União da Mocidade Espírita, que é a entidade mantenedora daquela escola. Nicola Fratari, dentre as inúmeras atividades que ele exerce, talvez a mais importante delas seja a atividade mediúnica, porque ele é médium psicógrafo e está ligado ao Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que foi fundado pelo Jerônimo Mendonça Ribeiro, que é o foco deste programa. Grandes vultos do Espiritismo. Então nós vamos trazer aqui o professor Nicola para falar sobre o Jerônimo,
E já vai aqui a nossa primeira pergunta. Se o professor conheceu o Jerônimo em vida, quando ele ainda estava encarnado, e o que ele diria desse cidadão que revolucionou o movimento espírita de Ituiutaba e causou admiração em todo o país pela sua grande facilidade de expressão e palestras que realizou em vários lugares deste país. Professor Nicola, seja bem-vindo ao nosso microfone. Muito obrigado pela acolhida. Eu gostaria de agradecer a todos da Rádio Fraternidade, dar os cumprimentos a esses ouvintes, tantas pessoas pelo mundo, né? Não só o Brasil, os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos. Falar de Jerônimo Mendonça é sempre uma grande alegria, é com muito amor que nós falamos desse vulto, dessa pessoa maravilhosa que é Jerônimo Mendonça hoje em espírito, né? E que foi, com seu trabalho enorme, né? E nós conhecemos o Jerônimo, a princípio, nós vimos Jerônimo Mendonça pela primeira vez aos 7 anos de idade. Eu estava numa festa quando criança e me lembro das pessoas chegando com o Jerônimo, muito alegre, conversando com as pessoas. Só que naquele momento eu só o vi de longe. E quase 10 anos depois, eu já no meu início de juventude, aos 16 anos, fui levada a conhecer Jerônimo Mendonça, porque eu acabara de me tornar espírita, e Jerônimo conversava muito com os jovens daquela época, os incentivando. Então eu fui buscar as palavras sábias de Jerônimo Mendonça através de uma amiga, porque eu passava por problemas, né, o que eu achava que eram problemas de ordem mediúnica, e eu não entendia, por não ser espírita e nem vir de família espírita. Então foi o Jerônimo que me explicou o que eram aqueles fenômenos que ocorriam comigo naquela idade, que eu deveria estudar a doutrina espírita acima de tudo, compreender o passado, o presente, entender o que se passava, para que eu pudesse um dia, se Jesus o permitisse, desenvolver qualquer tipo de trabalho. Mas naquele momento eu me lembro muito bem das suas palavras. Eu deveria estudar a doutrina espírita e trabalhar nas obras assistenciais. Esse foi a primeira palavra de Jerônimo conosco. E daí para frente, como é que foi o seu relacionamento com ele? Eu passei alguns anos em contato com o Jerônimo, porque nessa época, muito jovem, eu apenas estudava, então eu tinha mais tempo livre. E sempre que o Jerônimo estava em Ituiutaba, porque ele viajava muito fazendo palestras, eu passava as tardes na casa dele, junto com a nossa querida Dona Terezinha, a qual ele carinhosamente chamava de mestra, porque a Dona Terezinha havia sido a sua professora no ensino primário. Então a Dona Terezinha passava as tardes com o Jerônimo, lendo, cuidando, ajudando, porque o Jerônimo, como é do conhecimento de todos, ele era tetraplégico, ele ficava apenas numa cama, era cego, só tinha praticamente o movimento da própria voz, né? Mexia quase nada. Então sempre tinha que ter uma companhia. E a Dona Terezinha passava as tardes com o Jerônimo e eu ficava ali junto. Então nós tivemos essa convivência por uns 4 anos, 5 anos, até o seu desencarne, em 1989. E desse relacionamento, desse convívio que você teve com o Jerônimo, o que você admirava mais na pessoa dele? O Jerônimo, eu tinha a ideia do Jerônimo de uma flor muito bonita, porque a flor, você olha e você sente, você vê aquela beleza, você sente aquele perfume, mas se você tocar, você pode feri-la, né? E o Jerônimo era assim, extremamente sensível pelas inúmeras deficiências que ele possuía nessa vida, deficiências expiatórias com relação ao corpo. Mas do Jerônimo só vinham perfumes. O Jerônimo, ele apenas pensava no bem, ele falava no bem o tempo todo.
O Jerônimo não descansava, ele o tempo todo estava pensando em como ajudar alguém, como arrecadar alguma coisa para a sopa que a irmã dele mantinha no centro, como vender mais livros para que o Pouso do Amanhecer, que foi uma creche espírita fundada e construída por ele, com o dinheiro da venda de seus livros, que ele fazia pelo Brasil afora. Então, o tempo todo, Jerônimo estava pensando em como ajudar alguém. Nos momentos em que a gente achava que não havia como fazer nada, o Jerônimo ligava para as pessoas, pedia um carrinho de picolé para uma pessoa, um saco de bala para outra, e a gente distribuía aquilo na porta da sua casa para as crianças que passavam. Ele não descansava no bem por nem um segundo. Nicola, durante essa convivência que você teve com ele, alguma vez você viu o Jerônimo reclamar da situação dele? Jamais. Isso é uma coisa que eu acho que ninguém nunca viu. O Jerônimo era só sorrisos, era só alegria, era só palavras de incentivo, palavras de amor, porque o Jerônimo, ele tinha uma convivência fraterna muito bonita com o nosso querido Chico Xavier. Estando em Ituiutaba, de 15 em 15 dias, o Jerônimo, mesmo com toda essa dificuldade, se locomovia até Uberaba para encontrar com um amigo, Chico Xavier. Ele tinha uma perua Kombi na época, e as pessoas colocavam a cama do Jerônimo, o leito ortopédico dentro da perua, e o Jerônimo ia ver Chico. E Chico Xavier sempre jogava o Jerônimo para frente. Ele dizia: Jerônimo, cuidado com o coitadinho, hein? Não se deixe ser o coitadinho, você não é vítima. Então, o Jerônimo jamais se permitiu um pensamento em que ele se sentisse denegrido pela sua condição. Ao contrário, né? Sempre ao contrário. A Maria Gertrudes informou numa entrevista concedida à Rádio Fraternidade que o Jerônimo Mendonça teria sido a reencarnação do príncipe Aurangzeb, aquele personagem lá do Romance de uma Rainha, psicografado por aquela médium russa e de autoria do espírito Rochester, e que essa informação, essa revelação das vidas passadas dele teria sido feita pelo Chico Xavier. Você tem conhecimento desse fato? Olha, eu já ouvi sim essas histórias, não participei deste momento, porque quando o Chico conversava com o Jerônimo, eu ainda, sobre estes assuntos, eu ainda não estava nesse rol de amigos. Então, eu sempre ouvia as histórias, né, que as pessoas contavam, né, essas dicas que o Chico dava para o Jerônimo, que me parece que são verdadeiras, ao que tudo indica, porque acho que tem até alguma coisa que o Jerônimo deixou falado, né, que as pessoas anotavam, a nível assim, de poemas, falando deste passado. O Jerônimo conversava pouco, aliás, a respeito deste assunto. Era só com pessoas assim, muito íntimas que ele, às vezes, conversava um pouco a respeito disso. Mas algum dia ele chegou a revelar para você que ele tinha conhecimento das encarnações anteriores dele? Sim, eu já ouvi o Jerônimo falando que ele tinha certeza absoluta do porquê daquele estado onde ele ficava na cama, né, cego, daquele jeito, tetraplégico. Ele falava isso muito, que ele sabia o porquê, que ele tinha o conhecimento. Mas, particularmente, ele nunca se abriu me contando detalhes desta vida. Mas ele me falava que ele tinha o conhecimento, sim, do porquê da sua expiação. Eu agora terminaria essa entrevista fazendo uma outra pergunta para você. Qual a principal reflexão que nós, os espíritas, devemos tirar da vida e obra de Jerônimo Mendonça Ribeiro? O Jerônimo, dentre inúmeras frases e exemplos, uma coisa ficou muito forte em mim, de ver a luta e o trabalho de Jerônimo. Ele dizia sempre: nós não devemos acreditar no cansaço. Dentre muita coisa que o Jerônimo nos exemplificou com a própria vida, isso ficou muito forte,
porque nós víamos a luta do Jerônimo naquela cama, porque ele sentia uma dor 24 horas por dia, entre inúmeras tribulações. Ele dizia: nós não devemos acreditar no cansaço. E ele saía de casa carregado e ia trabalhar. Construiu uma creche, lançou inúmeros livros, fez palestras pelo Brasil todo, não parava um segundo naquele leito ortopédico. Ele carregava aquela cama, né? Então é o grande sinal de Jerônimo, é o trabalho no amor, na caridade, dentro da doutrina espírita. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, falando um pouco sobre nosso amigo Jerônimo e dizendo a todos que persistam no trabalho dentro da doutrina espírita. Dia após dia, caminhando mais devagar, caminhando às vezes um pouco mais rápido, mas é dessa forma que nós vamos encontrar conosco mesmo, com o bem que nós podemos fazer, com o amor que nós podamos exalar, com o trabalho da caridade que nós podemos fazer. E é assim, caminhando com tudo aquilo que essa doutrina maravilhosa nos possibilita, é que nós vamos vencendo as mazelas que trazemos em nós, no nosso passado delituoso muitas vezes, e ganhando forças para plantar, né, e colhermos no futuro. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Voltaremos na próxima semana com o 4º capítulo da série Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Capítulo 4, Outras Vidas do Gigante Deitado. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.